Eita aí, velho. Esse aqui é... Alguma coisa do meu trabalho tem aqui, ó. Isso aqui a gente, quando vinha o filme, a gente colocava o número do registro, colocava o filme aqui. Tem uma folha em branco aí? Vou pegar uma folha aqui em branco. Eu acho que até saiu os números aqui, não sei não? Vamos ver. Isso aqui é da época de 1900 e nada. Aí pegava, baixava aqui, aí até sai. O time foi extinto, mas as lembranças da época continuam nesta sala, no segundo andar do cartório. É a famosa sala dos troféus do Gercampo, várias coisas aí. Época de Japão, que nós fomos pro Japão aí. Gercampo foi 2 anos consecutivos, 83, 84, né, pro Japão. Então a gente ganhou um pouquinho aí de troféu. Coisinha, né, do Aqui é tudo Campeonato Paulista, de estadual. O Gercampo foi, acho que, a primeira equipe que ganhou 4 estadual em consecutivo, de 81 a 84. Então, tem muita coisa aí, tem muita história aqui. Aqui tá quase a metade toda da minha vida de futsal tá dentro dessa sala aqui. Muitas coisas a gente conquistou junto aí com a equipe aí. Por causa destes troféus, que Douglas ajudou a conquistar, o chefe do cartório liberou o funcionário atleta por 2 meses para treinar em Fortaleza, onde a seleção brasileira se preparava para o histórico Mundial de 1982. Fomos para um local que chamava Cetrex, era um centro de treinamento do Exército, parecia uma colônia agrícola. Você treinava no meio de galinha, corria no meio de porco, era coisa engraçada pra caramba, mas um treinamento forte, treinamos a parte física, a equipe chegou bem forte. Para mim foi bom, porque tem tudo a ver comigo, comida saudável, ar puro, local apropriado para você ficar isolado, se dedicar à parte física, se enturmar cada vez mais com seus companheiros que são adversários no dia a dia da gente, mas são colegas ali agora, num pró comum. Então, para mim, foi muito agradável, não trouxe nenhum desconforto, trouxe até uma satisfação enorme, porque eu estava ali e eu não queria sair dali. Enquanto isso, o Mundial começava a ganhar espaço na mídia. A seleção brasileira de futebol de salão, comandada pelo técnico César Vieira, também é considerada a maior favorita para vencer esse primeiro campeonato mundial. É que o Brasil já conquistou nada menos do que 6 títulos sul-americanos e também o Pan-Americano disputado em 80 no México. Eu acredito que o Brasil deverá ser o grande favorito dessa competição, embora os países da Europa sejam uma incógnita, mas mesmo assim, eu acredito que o Brasil deverá ser o grande vencedor desse primeiro campeonato mundial. A estreia brasileira no torneio foi contra os argentinos, novatos na modalidade. E o resultado? Calma, porque a história desse Mundial você vai ver com mais detalhes no próximo bloco. Show e goleada em todas as partidas até a grande decisão. Contra o Paraguai, um ginásio lotado, susto na torcida e o chute que marcou a vida de um jogador e deu início a uma mística. Se no futebol o grande rival do Brasil sempre foi a Argentina, no salão o nosso maior adversário era o Paraguai. E a decisão se tornaria a partida mais difícil do Mundial. Muita catimba, jogo duro e o início da mística da camisa 12 no futsal. A camisa do craque, como a camisa 10 no futebol. 1982 foi um ano bastante movimentado no Brasil. Na política, a ditadura militar aos poucos dava lugar à abertura política. Eleger o presidente ainda não era possível, mas voltaram as eleições diretas para o governo dos estados. Nas rádios, a música mais tocada era... Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar, da banda Blitz.
A relação entre um menino e um extraterrestre virou sucesso no cinema. E nos esportes, uma seleção canarinha era o grande xodó dos brasileiros. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. O pessoal já estava no clima do campeonato, aquela seleção que nós tínhamos, que é uma seleção, né, praticamente perfeita, né, só não foi campeã pelo acaso. E então já havia todo aquele clima da Copa da Espanha e já o pessoal já transferiu, já viu como um aperitivo para a Copa que seria de futebol. Então eu me lembro muito da comoção entre amigos aqui, o pessoal, se falava demais do Mundial na época, né? O futebol de salão entrou na onda e no primeiro Mundial da modalidade, com o Brasil como país sede, significava ainda mais para os jogadores. Eu não sei para vocês, mas o que me marcou muito foi na hora do hino nacional, cara. Aquela hora do hino, antes de começar o jogo, foi realmente um negócio de arrepiar e você vê o ginásio todo cantando o hino e vai começar uma partida decisiva e você está participando. Realmente aquilo ali, emocionalmente, já valeu a pena. O início da trajetória no Mundial foi justamente contra o maior rival no futebol de campo, a Argentina. Só que no salão, eles não colocavam muito medo. Bastou 1 segundo de partida para perceber a superioridade brasileira. O meu estilo de jogo era... me chamavam na época de patada atômica, né? Então muitas coisas aí, patada atômica, isso aqui, porque eu atirava muito forte de bico, eu jogava de pivô. No final, 5-0 para o Brasil. A equipe do Brasil jogou muito bem. Eu lamento apenas que a Argentina não tenha saído para o jogo para que o público pudesse assistir um espetáculo melhor. Apenas o Brasil atacando e a Argentina se defendendo. E na partida seguinte, um jogo ainda mais fácil, como foi divulgado nos noticiários da época. E o Brasil, favorito ao título, goleou outra vez, 14-0 na Costa Rica. Foi fácil demais. Depois da boa estreia contra a Argentina, o Brasil entrou melhor entrosado para jogar contra a equipe da Costa Rica. Um time muito frágil que pratica o futebol de salão há pouco tempo. Conclusão, o Brasil conseguiu uma goleada impiedosa de 14-0. Os gols iam saindo naturalmente e já no primeiro tempo, os brasileiros venciam por 8-0. A equipe da Costa Rica, ela é muito aberta, ela joga para o ataque, joga ofensivamente, diferentemente da seleção argentina, que joga atrás. E aberta como ela foi, criou as oportunidades que a nossa equipe muito superior aproveitou. O terceiro jogo foi contra a Tchecoslováquia, um time completamente desconhecido. E quando aquela equipe de azul entrou na quadra, a torcida não pensou duas vezes. Tome vaia. Só que havia um pequeno equívoco. Inclusive contra a Tchecoslováquia, nós entramos de azul no campo, na quadra. Tomamos uma vaia, depois de 2, 3 minutos que o pessoal viu que era o nosso time e começou a bater, porque eles jogaram de vermelho e nós entramos de azul. Foi até um negócio estranho, nós falamos, pô, esses caras estão malucos, não vaiando essa seleção brasileira, mas deu aquela confusão, porque ninguém esperava a gente entrar de azul. A gente nunca tinha ouvido falar em Tchecoslováquia, né? Uns branquelos grandes. Deram um sufoco na gente. E a gente foi 4-2, se não me engano, o jogo. 4-1. Um jogo difícil, realmente difícil. Até então a gente não tinha tomado gol, eles fizeram um gol na gente. Então foi uma situação curiosa como não tinha esse conhecimento, né, das equipes. A gente chegou para jogar contra a Tchecoslováquia sem saber, sem nunca ter visto uma partida deles. Era assim que acontecia. Hoje a mídia está em cima, a gente estuda adversário, tudo, né? O Brasil venceu, assim como também fez na última partida da primeira fase, 5-1 no Uruguai. E também na semifinal contra a Colômbia, 4-1. Faltava só mais uma partida. Eu tinha um lance também da curiosidade. O salão ainda não tinha tanto aquela divulgação e ele não era tão popular, sabe? Ele era mais restrito não de imprensa. Então isso aí também, o que é o salão? Vamos ver o Brasil e tal. E a gente fez grandes partidas durante o campeonato e aquilo foi crescendo, a mídia foi começando a tomar conta e se envolver também. Tivemos goleadas e falando até o ápice que foi o jogo contra o Paraguai, né? O país vivia um clima de grande expectativa. A seleção brasileira de futebol de campo faria sua estreia na Copa do Mundo da Espanha como a grande favorita. Só que uma semana antes tinha a final do Mundial de Futebol de Salão. E o torcedor brasileiro transferiu toda aquela euforia do gramado para a quadra.
No dia 6 de junho de 1982, mais de 12 mil espectadores lotaram este ginásio do Ibirapuera para assistirem à grande decisão entre Brasil e Paraguai. Quase todos estão envolvidos, né? Nesse canal verde e amarelo, né? E jogar pela seleção brasileira um campeonato, uma final do Mundial, que depois teria o Mundial de Futebol de Campo, isso realmente trouxe uma expectativa também para os torcedores. Acredito eu que foi um grande o ginásio esteve lotado por causa disso. Foi um grande aperitivo para o jogo. No Ibirapuera, no jogo final também teve a polícia, mesmo que segurar e trancar a porta porque não cabia mais lá. Realmente foi um sucesso, vamos dizer. Como é que estava o clima daquele ginásio? Vocês já tinham participado de algum jogo de futebol de salão na época, né? Não era nem futsal, com um ginásio tão lotado, com tanta gente apoiando?